Então, pessoal, vamos continuar. Então, o que acontece? Eles formaram lá a união das tribos, começaram a ter a sua escrita, tal, com a escrita uiguri, que tinha alfabeto. Daí eles tinham que, tipo assim, para manter a máquina de guerra que o Gengis Khan desenvolveu, era baseado na conquista, certo? Porque é o que gera butim, porque é assim que você paga. Então todo mundo olha pro Gengis Khan acima, pros líderes, pros comandantes, pros generais, que era como se fosse um sistema então de pirâmide agora. Então o Gengis Khan tá acima, depois são os generais, os comandantes, eles que vão recompensar. Então você não é mais baseado naquele sistema tribal, é baseado naquilo que você conquista. E como você conquista? Na guerra, na luta. Então você precisa conquistar para você manter isso. Então tá, quem ele vai conquistar? Bom, tem os inimigos dele, os Jin, né, os Jushen, que tinham matado não sei se era o avô ou talvez o tio avô dele, que é esqueci o nome lá, esqueci o nome do cara, enfim. Tem os Jin, e tem aquele povo, os Tangutos. Bom, os Tangutos, assim, os mongóis tinham relação com os Tangutos, assim. Eles se relacionavam com os Tangutos para comércio. Só para você ver como existia um relacionamento, o irmão de Togrul, ele, quando criança, ele viveu com os Tangutos. E quando ele era já um homem adulto, ele era conselheiro dos Tangutos. Então existia uma ligação entre as tribos turcas e as tribos mongóis com os Tangutos, desculpa. Existia um comércio com os Xixia, sabe? Então, vamos voltar. Então, quem são os Xixia? Quem é esse povo que eu estou falando, Xixia, Tangutos? Bom, vamos lá, vamos começar a contar a história dos Xixia agora. Porque o que acontece? No século V depois de Cristo, 400 anos, no século 400 depois de Cristo, tinha um povo naquela região que se chamava Xia. E a dinastia Tang, que governava ali, mais ou menos, nessa época, esse povo Xia era tributário dos Tang, e em algum momento eles foram assimilados, certo? Digamos para os chineses. O autor não diz o que acontece com os Xias originais, certo? Mas daí, no século VII, nós estamos nos anos 600, migrou do Tibete um povo que se chama Tanguto para lá. Os ancestrais dos Tangutos. Por que migraram? Bom, a gente não sabe, porque o autor não relata o motivo em si. Talvez existiu uma guerra e os tibetanos expulsaram os Tangutos. Provavelmente foi isso. E aí os Tangutos migraram para aquela região que fica geograficamente ali a noroeste da China. Digamos assim, essa região ficava numa região arenosa, perto de desertos e montanhas. E também ele ficava numa região que se chama Ordus, certo? Essa região se chama Ordus. Ela fica também numa curva do Rio Amarelo. Então ela era rica, assim, em certo aspecto, porque perto do Rio Amarelo ela era rica. Mas já mais para o norte, chegando perto do deserto de Gobi, já ela era mais pobre. Também tinha um trecho que tinha pastagens, mas era interessante. Era um trecho que subia 1000 quilômetros para o norte. Só que era um trecho, digamos assim, entre montanhas. Tá ligado? Subia 1000 quilômetros de extensão. De extensão assim, de norte a sul. Só que agora de leste a oeste tinha 15 quilômetros. Era um trecho da Rota da Seda. Esse trecho que eu tô falando, que sobe 1000 quilômetros assim, você tem 15 quilômetros de leste a oeste, chama-se Corredor de Exi, que significa Oeste Rio, que vai subindo e tá no oeste, passa o Rio Amarelo. Então vamos continuar. Então esse povo Xixia migrou para aquela região no século VII, certo? No ano mais ou menos 600. E aí o que aconteceu? Eles viraram tributários da dinastia Tang, que dominava a China. Então os Tang colocaram como se fosse fortificações para ficar olhando eles ali e dominaram eles. Mas aí no século X, no ano de 960, a dinastia Song assumiu o poder. E aí eles, tipo assim, houve uma instabilidade, houve uma guerra, como se fosse uma guerra civil, e os Song assumiram o poder. E aí o que acontece? Então, um homem que se chama Li Yunhao, não sei se estou pronunciando correto, certo? Li Yunhao, um Tanguto que chamava Li Yunhao, formou a dinastia Weiming
dos Tangutos, no ano de 1038. E aí ele formou uma capital que chama Yinchuan, também não sei se estou falando correto, certo? Chama Yinchuan. Existe uma cidade chinesa que chama Yinchuan hoje, não é a mesma cidade, a cidade dos Tangutos hoje não existe mais. Eles formaram uma capital que chamava Yinchuan, que ficava assim, não tão perto do Rio Amarelo, só que os Tangutos eles faziam canais de irrigação e traziam água do Rio Amarelo para irrigar as irrigações deles. Então, os Song não gostaram que o Lin Yunhao formou uma dinastia. Então ele estava formando um império. Ele se autoproclamou imperador, formou a dinastia Wei Ming dos Tangutos, e aí os Song entraram em guerra com os Tangutos. Os chineses entraram em guerra com os Tangutos. Foi uma guerra de 6 anos. Só que Lin Yunhao era um cara inteligente. Então ele falou, vamos pegar o Song de emboscada. Vamos pegar o exército Song de emboscada. Então eles pegaram tipo uma espécie de... como se fosse assim... tinha um vale em volta, como se fosse, tinha umas montanhas com bastante mata, certo? Então você não conseguia ver os exércitos das montanhas. Aí o que ele fez? Vamos pegar os caras de emboscada aqui. Mas tinha muita floresta. Como a gente vai ver que as forças que as forças chinesas estão no vale? Aí, não sei se foi o Li Yunhao ou se foi algum general dele, falou, vamos pegar pássaros e colocar dentro de caixas. Pegar o máximo de caixa que a gente tiver e colocar pássaros dentro. Aí os caras fizeram isso, eles pegaram bastante pássaro e colocaram dentro das caixas. Por quê? Porque algum soldado curioso iria abrir as caixas. Aí eles iam ver a revoada dos pássaros e iam atacar, e foi o que aconteceu. Aí de repente chegam naquele campo de batalha que eles iam lutar, e dão de cara com aquele monte de caixa. Aí eles ficam pensando, mas o que é isso? Tipo, é uma oferenda de paz, uma oferenda para deuses, o que significa isso? Aí os soldados foram abrir. No que os soldados do Song foram abrir, os pássaros voaram. E aí os soldados os Tangutos entraram com tudo ali e mataram nesse dia 20 mil soldados Song e venceram a guerra. No que eles venceram a guerra, o imperador do Song pagou em tributo, olha só, foi até interessante, 185 mil rolos de seda, 2 toneladas de prata e 3 toneladas de chá. Vamos falar uma coisa, por exemplo, do sistema de irrigação. O autor comenta, ali perto do Rio Amarelo, essa região de Ordos, eles faziam um sistema de irrigação perto de Yinchuan, que levava água através de canais, que faziam, só para você ver, tipo assim, o sistema de irrigação deles dava para alimentar, tipo, ele disse que 4 a 5 milhões de pessoas naquela época, cara. Então, tipo, sabe, muito interessante isso. Isso no século X, desculpa, século XI. Né? Então, em 1044, porque em 1038 que o Li Yunhao se fez imperador, século XI. E então, em 1044, ele já era um reino independente, não era mais um reino tributário da China. Os Tangutos eram um reino independente. Então, vou falar agora quem são os Jin. Os Jin vieram um século antes, certo? Porque existia assim, quem dominava a Manchúria, uma região que hoje é da China, a Manchúria, era um povo que chamava Kitaro, ou também pode ser conhecido como Khitans. Eu vou chamar ele de Khitans, porque o próprio autor se refere mais a eles como Khitans. Os Khitans dominavam a Manchúria. E os Juchen eram outro povo da Manchúria, que era subalterno dos Kitaro. Só que aí os Juchen fizeram uma rebelião, se autoproclamaram lá e fizeram uma dinastia, que é a dinastia Jin, que eles são a dinastia Jin, a dinastia começou a dominar. Daí eles invadiram o nordeste da China. Diferente, porque os Tangutos migraram para o noroeste, tá? Eles migraram e fizeram a sua própria... Olha a diferença dos Jin e dos Tangutos, qual que é? A diferença dos Juchen e dos Tangutos. Os Tangutos, eles migraram e formaram a sua própria civilização. Os Jin, eles conquistaram cidades. Os Tangutos formaram a sua civilização. Eles construíram as suas cidades. Os Jin não. Os Jin, eles dominaram. Só para falar mais um pouco dos Tangutos, eu quero voltar um pouquinho. Esse cara, Li Yunhao, que quando 1044 ele já era um império independente da China, nessa época, esse cara era um estadista, cara. Ele construía as coisas. Por exemplo, os Jin dominaram. Assim, eles conquistaram.
os tangutos fizeram. Olha o que o cara fez, cara. Só pra você ver, os tangutos chamavam o reino deles de o grande estado branco e elevado. Só pra você ver, os próprios mongóis que chamavam a dinastia Weiming dos tangutos, eles chamavam o imperador, não só os tangutos, os mongóis, mas os tangutos, eles eram como se fosse assim, eles eram chamados de burkans. Burkan significa um Buda vivo. Então eles eram vistos como pessoas sagradas. O imperador era uma pessoa sacrossanta, tipo, era vista como uma pessoa sagrada, como uma espécie de reencarnação do Buda, tá ligado? Afinal, ele veio do Tibete, e o Tibete tem essas crenças, certo? Tipo do Dalai Lama. Lin Yunhao, ele queria fazer uma escrita, porque naquela época os tangutos não tinham escrita. Então, que escrita os tangutos eles iriam usar? Isso no século 11, 1044 mais ou menos. Que escrita eles iam usar? Bom, eles podiam usar a escrita chinesa, podiam usar a escrita tibetana. O tibetano seria mais fácil para eles, porque a língua deles é próxima do tibetano. E o tibetano é baseado também no sistema de alfabeto. Ali atrás, só para deixar uma coisa clara para não confundir ninguém, eu falei da escrita dos mongóis. Os mongóis, através do Gengis Khan, que também o Gengis Khan não era só um conquistador, ele também foi um estadista. Não igual Li Yunhao, mas similar nesse sentido. Ele entendeu que precisava de uma administração. Ele entendeu que precisava ter uma administração de conquista, de bens, do que o povo tinha, de leis, do que passar para o povo. O Gengis Khan entendeu isso. Li Yunhao também entendeu isso. Nós não estamos falando do mesmo povo, tá? Gengis Khan fez isso. Nessa época que eu estou contando a história do Gengis Khan, é mais para frente. Isso é final do século XI, início do século... Final do século XI... Não, peraí. Final do século XII, início do século XIII. Tá? Final de 1100, início de 1200. Mais ou menos quando o Gengis Khan sacou essa jogada. E começou, ele dominou os Naimanes, e no final de 1100, início de 1200. Ele dominou os Naimanes e aí ele sacou com aquele cara Tatatunga, que falava uiguri, que ele mandou ensinar o irmão o irmão adotivo dele, Shig, e os príncipes mongóis. Foi nesse período. O Li Yunhao entendeu isso no ano de 1044. Isso é século XI também. Tipo, você vê que ele também desenvolveu a escrita mais para frente. Só que os tangutos já estavam naquela região desde o ano de 600, no século VII. Mas eles foram desenvolver a escrita 300 anos mais para frente. Certo? Mas agora, se a gente for estudar também os mongóis estão naquela região ali da Mongólia muito mais tempo. Talvez mais tempo que os próprios tangutos, que migraram do Tibete para lá. Se a gente for ver, cara, nossa, aquela região, naquela época do próprio Gengis Khan, era uma grande loucura, mano. Pensa no seguinte, cara, os caras falavam, existia assim, ali era um caldeirão. Porque, existia ali Tanguto, existia Jin, que são os Juchen, que dominavam os Kitaro, existia os chineses, existia tribos turcas. Então naquela região você falava árabe, você falava mongol, você falava chinês, você falava tanguto. Cara, você falava várias línguas. Era um caldeirão, foi nesse caldeirão de línguas e de culturas diferentes que o Gengis Khan se destacou. Então qual é a escrita que os tangutos utilizaram? Os mongóis utilizaram a escrita uiguri. No final de 1200, Gengis Khan falou pro tal do Tatatunga, que servia os Naimanes, ensinar o Shig e os príncipes mongóis. Agora, Li Yunhao, no ano de 1044, lá atrás, que escrita ele vai usar? Ele vai usar a escrita chinesa. Então ele vai utilizar o chinês, os símbolos chineses, os caracteres chineses como escrita, como base de escrita. Porque eles não queriam utilizar a escrita dos tibetanos, porque os tibetanos expulsou eles do Tibete. Então eles acabaram utilizando a escrita dos inimigos chineses. Mas agora acontece o seguinte, a língua dos tangutos era tão diferente do chinês, o autor comenta que a diferença é assim, o quão distante é o inglês do húngaro, é o distante o tanguto do chinês.
É completamente diferente a língua falada. Só que ainda assim eles usaram os caracteres chineses. Cara, tem que ser gênio para fazer isso. Você pegar um caractere chinês e você transformar ele para você falar a sua língua. E o incrível que é o seguinte, cara. Esses 6.000 caracteres dos chineses acabaram sendo transformados em 6.000 caracteres dos próprios tangutos. Então, por mais que os caracteres chineses parecem chineses, para os tangutos é completamente diferente. É uma outra língua. Então, usando os caracteres chineses, os tangutos utilizaram para registrar leis, traduzir texto do budismo, porque eles eram budistas, certo? Eles trouxeram que era religião espiritual. Aliás, para os tangutos, o budismo era mais que uma religião, cara. Era uma ideologia de vida. A família real, ela utilizava como eu posso dizer, essa religião, ela utilizava o budismo, porque nessa época os chineses eram confucionistas, eles eram da religião de Confúcio, certo? Então, para combater o confucionismo chinês, eles eram budistas mesmo. Então, assim, para falar um pouco mais, porque a diferença dos tangutos para o Jin é grande, cara. Porque assim, eu falei qual é a diferença dos tangutos para os Jin, certo? Quando comecei a falar. Então, para falar assim, para uma coisa, por exemplo, assim, os tangutos, eles tinham meia dúzia de cidades importantes, certo? Todas elas tinham tecelões, artesãos de couro, construtores metalúrgicos. Os mercadores de Xixa, eles atravessavam a rota da seda, entendeu? E traziam bens de luxo para a elite, para família real, certo? E essa riqueza financiava o exército deles. Então, assim, quando era época de guerra, o que acontecia? Tipo assim, existia um membro da família real, tomava conta dos distritos militares, e aí, tipo, eles enviavam, tipo, quando era época de guerra, o imperador mandava tabuletas de prata, chamando os generais e os membros da família real para recrutar as pessoas. E eles recrutavam todos os homens entre 15 a 60 anos de idade. Então eles conseguiam muitas vezes fazer um exército de 300 mil homens. Então, e os Jin, por exemplo? Os Jin, cara, não fizeram isso. Eles tinham a escrita, se não me engano, pelo menos que o autor dá a entender, porque não fala sobre isso. Então a gente supõe que ele usava a escrita chinesa, certo? Usavam o próprio sistema chinês, eles ficaram, como é que eu posso dizer? Quando eles entraram dentro da muralha, eles eram bárbaros quando estavam fora das muralhas, certo? Quando eles entraram dentro das muralhas, eles viraram como se fossem imperadores chineses. Só que o que acontece? Os Jurchen dominavam os chineses nessa época. Dentro do território Jin, eles não eram chineses. Eles eram conquistadores. Eles dominaram os chineses. Diferente dos tangutos. Os tangutos eram sua própria população, que dominaram uma região meio que isolada. Os Jin não, eles entraram dentro da China, tanto é que eles dominaram Pequim. Eles construíram cidades também. Mas e aí? Digamos assim, os Jurchen entenderam que, digamos assim, nessa época, eu estou contando a história aqui, do ano de 2200, vamos supor, existia coisa de 3 milhões de Jurchen na China. E existia 40 milhões de chineses dentro da região do império deles. Então o que eles fizeram? Pelo menos o que diz os registros. Alguns historiadores dizem que não é assim, outros dizem que é mais ou menos assim, enfim, não vou entrar nesse debate. Eu estou dizendo, como eu disse lá atrás, o autor falou, o que o autor escreveu. Então os Jurchen entenderam assim, eu não confio nesse monte de chinês, é muito chinês. Então eles fizeram a seguinte jogada: nós não confiamos nesse monte de chinês, tem muito chinês. Então eles precisavam de mais pessoas nos cargos públicos, para administração, para contagem de pessoas, para contagem de bens, de material, porque eles eram militares, os Jurchen, eles dominavam militarmente. Então eles precisavam de pessoas na administração, certo? O que eles fizeram? Eles não queriam colocar chinês. Eles garantem que esses caras fazem uma guerra civil e são o dobro de nós, tá? É lógico que muitas vezes eles recrutavam chineses e colocavam chineses dentro do exército, mas mesmo assim eles não confiavam completamente nos chineses. Eles eram como se fossem conquistadores estrangeiros dentro da China. Então o que eles fizeram? Bom, tinha os Kitaro, os Khitan, dentro da Manchúria. Então eles começaram a dar cargos públicos para os Khitans dentro da China. Isso, de certa forma, até aproximou os Khitans e os Jurchen. Porque, assim, apesar da Manchúria terem sido inimigos, cara, na China vocês dois são conquistadores estrangeiros. Os chineses, muitos chineses viam os dois, ambos povos, como conquistadores estrangeiros. Então, dentro da China, os
Os Khitans, eles não são inimigos do Juchen, da China, eles são aliados. Porque, cara, vocês dois são conquistadores estrangeiros. Vocês dois são estrangeiros, vocês dois são bárbaros. Ok? Como eu falei lá atrás, Gengis Khan conhecia esses dois povos. Os Jin tinham sido inimigos, o Cabu puxou a barba do imperador Olomar, lá atrás que eu contei a história, o bisavô de Gengis. E os Tangutos, eles conheciam, né? Por exemplo, como eu falei, Togru, o irmão dele, era conselheiro dos Tangutos. Então, assim, Gengis Khan precisava alimentar a máquina de guerra dele. Qual dos dois povos eu vou conquistar primeiro? Bom, os Jin são nossos inimigos. Só que é o seguinte, os Jin, eles tinham muitas cidades fortificadas, justamente por isso, né? As cidades deles eram fortificadas, com muitas muralhas, e tinha muitas montanhas no caminho. Os Tangutos eram uma porta aberta. Era um caminho que você atravessava mais ou menos por desertos arenosos, certo? Você não ia, e trechos de pastagens, irrigação, e com plantações, né? Então é óbvio que eles escolheram o Tanguto, porque nessa época tem uma coisa, Gengis Khan e os mongóis nessa época, eles não tinham ideia. A gente fala, então ele foi conquistar e dominar. Não, cara. Nessa época, Gengis Khan não era mais nada menos que um líder tribal. Ele não pensava em dominação, ele não pensava em conquistar o território inimigo. Ele não pensava. Entenda uma coisa, ele não se via como um imperador, ele era um Khan, ele era um líder tribal. Como é que ele conquistava? Ele conquistava bens, butim, o negócio era pegar bens, não território. Então, quando ele pensou em invadir o território dos Tangus, ele não estava pensando em invadir o território e tomar para eles, não. Ele estava pensando em ir e pegar bens materiais. E quando ele conseguisse isso, ele ia usar isso como trampolim depois para ir invadir os Jin. Então o que ele estava fazendo? Nós vamos usar esses bens para financiar nossa campanha contra os Jin. E dos Jin também pegar mais riqueza. A ideia deles era pegar riqueza. Tá ligado? O lar deles era as savanas da Mongólia. Então eles estavam querendo pegar, conquistar ouro, prata, conquistar sedas, armas, ferro, enfim. Conquistar bens. Porque eles não produziam. Certo? Então eles precisavam ter esses bens.